orando, buscando. Então, o que para mim era algo impossível, porque eu orava o seguinte, pastor. Eu dizia assim: Deus, se tiver como, se for possível, eu quero andar na rua e eu quero ouvir tua voz como quem fala com um amigo. Só que quando eu perguntava sobre isso, as pessoas diziam: não, ora a Deus que ele fala com você, mas era como se Deus estivesse tão distante. E eu comecei a orar todos os dias. Eu falei: Senhor, eu quero ser íntimo seu. E eu não sabia que era possível. Até um dia que eu comecei de fato a ouvir a voz de Deus. E aí Deus foi trazendo conexões. Teve um livro que despertou ainda mais essa sensibilidade, que foi o Bom Dia Espírito Santo. Esse livro, Esse livro é clássico, né? Nossa. Então, quando eu comecei a ler, eu falei: opa, peraí, não tô ficando doido. É uma realidade. Porque o lugar que eu vivia, a linguagem, era uma linguagem muito tradicional. E nesse período, Deus ele começou também a despertar o ministério de cura na minha vida. Então, quando eu ia nos cultos, a manifestação de cura não era conforme estava na palavra. Aquela oração de que se Deus quiser, ele cura, se não quiser, ele conforta. É verdade. Deus está tratando com a doença, a enfermidade. Aí eu penso: como que Deus É trata juízo. alguém? É juízo. Como que Deus trata alguém que está doente? Alguém que está enfermo? Ou curando, ou a Deus, para baixo da terra. Então não fazia sentido, porque a palavra dizia uma coisa e as manifestações que eu via eram totalmente diferentes. Deus cura quando ele quer, e a palavra diz que ele já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E que eu e você temos que impor as mãos e curar os enfermos. Então começou a ter essa indignação santa dentro de mim. Então eu comecei a mergulhar ainda mais. Só que naquele tempo, pastor, eu não tinha pessoas que me ensinavam a respeito. Eu não tinha acesso, como nós temos hoje, a ensinos online, pessoas que você consegue se aproximar. Então, o primeiro livro que eu tive acesso sobre essa realidade de cura, que foi quando começou meu ministério, foi o Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Do Tyler Osborne. Exatamente. Esse livro, ele revolucionou tudo que eu entendia sobre cura. A partir dali, o fundamento do ministério de cura dentro de mim começou a ser edificado. Mas tudo começou no período de oração, dedicando tempo ao Senhor, no lugar de intimidade. E como que foi esse período de oração? O pessoal entender que às vezes tem pessoas que têm dificuldade na questão de orar, de buscar o Senhor. Como que foi? Você começou a passar muito tempo? Deus te pediu uma quantidade de carga horária por dia? Como que foi isso daí? Eu tinha alguns amigos que eles tinham experiências com o sobrenatural de Deus. Muito bom. Alguns amigos falavam assim, parentes falavam assim: olha, não caminha com ele porque o pai dele e a mãe dele é estranho. Eu falava: como assim? Eles vê anjos, vê demônio, vê não sei o que e tal. Não anda, que senão você vai ficar igual. Aí eu falei: não, Os crentes Van Helsing. Aí eu falei assim: não, mas ver os anjos não é bom, ter experiências não é bom? E aí ele falou: cara, busca o sobrenatural, mergulha. Aí eu comecei a gastar tempo com a palavra e oração. Então, dava 22 horas, eu parava tudo que eu estava fazendo, todos os dias, começava a ler as escrituras. Quando dava meia-noite, eu entrava para orar. Pastor, no começo, difícil. No início. Muito difícil. Né? A gente olha assim e fala: vamos orar 1 hora. Nossa. Meu amigo, se orar 1 hora sem repetir as orações, é difícil. Só que chegou um momento que se tornou prazeroso. Então eu começava ali meia-noite, eu terminava 4, 5, 6 horas da manhã. No outro dia eu levantava, tinha aula e tinha que trabalhar. Então começou a ser algo prazeroso. Mas não foi algo de uma hora para outra, simplesmente comecei a orar hoje e já estou orando 6 horas. Não, teve um tempo que Deus foi construindo foi isso. Algo gradativo. Exatamente, né? Eu fui aprendendo sobre o relacionamento. Nisso eu fui aprendendo a ouvir a voz de Deus. Então, Deus ele não me estipulou um período, mas quanto mais eu mergulhava, mais eu queria estar com ele. Então tinha momentos que eu abria mão de estar em aniversário e estar com os amigos para estar no ambiente com o Senhor. Eu chegava do trabalho, a primeira coisa que fazia, já ia para o quarto para poder orar. Então o meu relacionamento com o Senhor começou assim. Né? A gente veio de uma linhagem onde de fato a oração era levada a sério. Hoje você fala de oração, tem gente que acha impossível. Não, ali era o início de tudo, era na oração. Então foi assim que eu comecei a mergulhar nessa intensidade. E você ficou nessa intensidade aí por quanto tempo? Quase 3 anos. Quase 3 anos. Que aí Todos Deus começou os dias. todos os dias. Aí Deus começou a destravar. Aí aquele momento que você tá ali no secreto, aí Deus fala pra você: agora você vai liberar sobre pessoas. Você fala: não, Senhor, eu quero ficar aqui. E é um padrão, né? A maioria dos grandes homens de Deus, todos eles tiveram esse... pessoas que trabalham no sobrenatural, todos eles tiveram essa conduta de oração, de jejum, de busca. No próprio livro do Ben Hinn, né, que ele fala sobre isso também, Sim. Bom Dia Espírito Santo,
E geralmente tem que ter essa intensidade, né? Sim. Claro, a gente fala, tem que ter a constância, Uhum. mas também, se possível, a intensidade. Sim. Isso é maravilhoso. E após esse processo de oração, de busca, foi nesse percurso que você começou a ouvir a voz de Deus ou já foi de cara assim? Não, demorou um tempo. Demorou um tempo. Eu lembro de uma E como experiência. que foi? Eu lembro da primeira vez que eu ouvi a voz de Deus nitidamente. Vamos lá, peraí. Que eu acho legal, tá? Eu Sim. tive muitas lutas nisso daí. Aham. Eu tive um pastor, eu tava falando com o pastor ali sobre isso, o pastor Antônio, que eu falava pra ele, não, eu quero ouvir a voz de Deus. E aí, ele falou assim, mas Deus fala com você. Só que ele falou assim, só que é assim, Deus fala com você, mas tem é como se tivesse um vidro. Deus fala em português, você tá entendendo em alemão. Aí eu achei aquele negócio interessante. Então tem pessoas, às vezes, que têm dificuldades. Como que foi isso pra você? Como que você ouviu? Foi na mente? Foi audível? Como que foi isso? A primeira vez que eu ouvi audivelmente, eu tava orando. Nesse período, tava meditando as palavras, na verdade. Terminei e fui orar. Na hora que eu fui orar, pastor, eu só ouvi uma voz grossa, intensa. E ela falava assim, intercessão. Na hora que eu ouvi isso, eu reproduzi exatamente o que eu vi. Aí eu parei tudo que eu tava fazendo e falei, não, mas espera aí, quem que falou aqui? Olhei, abri a porta do quarto, olhei, não tinha ninguém em casa, só tava eu. Eu ouvi intercessão. Nisso que eu falei, Senhor, eu vou interceder pelo quê? Primeiro comando. Então eu ouvi a voz debaixo de um comando, intercessão. Eu comecei a entrar no período de oração, intercessão, intercessão, e aí eu comecei a ouvir a voz de Deus dentro, que eu chamo da voz silenciosa. Porque tem muita gente querendo ouvir a voz de Deus do lado de fora e não aprendeu a discernir do lado de dentro. Verdade. Jó 33:14 vai dizer que uma hora Deus fala de um jeito, outra hora Deus fala de outro, mas o homem não se atenta. Eu tenho uma frase, pastor Caio, que eu digo assim, as pessoas estão buscando fora o que está dentro delas. Exatamente. Entendeu? Às vezes a gente quer muito busca fora. muito fora. Eu tinha esse problema, né? Eu quero ouvir a voz de trovão. Mas é porque a gente é ensinado assim, né? Verdade. Não, e os pregadores também, eles têm aquela... Deus está falando aqui agora. Aí você acha que Deus está falando ali no ouvido. Muitas vezes não é. É no espírito. Ali é mais uma expressão em si do que uma questão de dar a voz em si. Então tinha momentos que Deus falava dentro e eu olhava assim e falava, não, é coisa da minha cabeça. Todo mundo passa por isso, né? Coisa da minha cabeça. Será que é Deus que está falando? Então, a partir da oração, a minha sensibilidade foi aguçada, porque você começa a conhecer a voz dele. Então, a primeira experiência que eu tive com o Senhor, de voz audível, foi essa. Ele só falou intercessão, acabou. Uhum. E aí, naquele momento que eu comecei a entrar, eu comecei a ouvir a voz de Deus do lado de dentro. Então, veio como sentimento e expressão. Entendi. E aí, ali, Deus me deu uma visão naquela oração. E eu via, pastor, eu de frente para uma BR. E passava ônibus ali. Ônibus e caminhões em alta velocidade. Só que nisso eu vi uma moça parada. Eu fiquei olhando assim, eu falei, o que eu tô fazendo numa BR escura? Tô olhando uma moça. E eu tentava chamar a atenção dela, querendo saber onde é que eu tava, só que ela não me via. E eu falei, Deus, que negócio é esse? E aí parava um caminhão. Ou seja, Deus estava me mostrando uma moça que ia se prostituir. Na hora eu lembrei de novo, intercessão. Aí eu comecei a interceder. Senhor, quebra, eu repreendo toda ação. Comecei a orar. E aí quando ela ia entrar no caminhão, o motorista rejeitava ela. E ia embora. Parava outro, rejeitava ela e ia embora. De repente, Deus ele mudou a visão e eu apareci dentro de como se fosse um bar e a mesma moça lá. Eu falei, Deus, que negócio é esse? E quando ela ia beber, eu intercedia. Eu falei, Jesus, o que é isso? Depois de um tempo, eu conheci uma moça que ela contou a experiência que ela teve. Pastor, a experiência era exatamente aquilo que Deus tinha me mostrado. Só que ela não me conhecia, nem eu conhecia ela. Na hora que ela começou a contar, eu ouvi de primeira. Depois que eu falei, peraí. Ela disse que não conseguia, que algo segurava ela para ela não se prostituir, nem para ela entrar na bebida, no vício. Eu comecei a lembrar da visão que Deus tinha me dado. E aí eu entendi, opa, intercessão. Então, era como se Deus tivesse me arrebatado para uma dimensão, para me gerar uma intercessão pela vida daquela pessoa. Então eu comecei a ter esse tipo de experiências. Aí você ouvia o Senhor mais no sentido desses sentimentos, dessa impressão dentro de você.
Isso. Era muito forte Muito isso. forte. Hoje eu escuto Deus tanto na dimensão dos sentimentos, a impressão, né, no meu espírito, como em voz audível. Mas é mais no meu espírito. Então tem momentos que eu tô ministrando, aí vem uma voz e fala ali o que é para fazer, mas normalmente, com mais intensidade, é no meu espírito. Então eu aprendi a discernir a voz de Deus dentro de mim. Nós temos uma configuração espiritual que ela é liberada dentro de nós. Tudo aquilo que Deus traz, dons, unção, poder, a realidade dele está no nosso espírito. Tá dentro de nós. Deus é espírito, então a gente precisa despertar essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus dentro. Né? Eu costumo dizer que tem muita gente querendo ouvir do lado de fora, mas não aprendeu a ouvir a Deus do lado de dentro. Então, quando eu escuto Deus do lado de fora, porque do lado de dentro eu já fui habilitado. Um dia eu estava pregando, pastor, Verdade. e eu falei assim: Deus, toda vez que eu vou pregar, é criança chorando, gritando, é motoqueiro passando. Isso daqui me atrapalha. Por que isso acontece? E fui orar. E aí o Senhor falou assim: enquanto você não aprender a ouvir a minha voz no meio do caos, você nunca vai entender de forma mais íntima. Quando o Senhor falou aquilo, eu parei. Falei, opa, o problema tá em mim, não tá em Deus, não. E aí eu falei, Mas Deus, é me verdade, ensina sim. isso. Você tá falando aí, eu tô lembrando, né? Porque eu tenho 4 filhos. É o Quarteto Fantástico. Quantas vezes eu tava orando no meu quarto? Imagina, eu morava num apartamento. Então, 4 filhos num apartamento. Tinha dias que eu ficava o dia inteiro em oração. Mas e essas crianças? E era falando, e brincando, e era não sei o quê. Falei, meu Deus. E teve uma vez que eu fiquei nervoso. Que eu queria orar e eles lá, não sei o quê. Aí o Senhor falou assim, tá vendo? Você não aprendeu ainda a lição. Como que você tá orando e você tá nervoso? Mas aí foi quando o Senhor falou assim, você precisa aprender a se concentrar. Exatamente. Entendeu? Que é o que você tá falando aí. Porque você escuta a voz de Deus em todo momento, né? Uma hora Deus pode falar com você no seu ambiente de oração, como no meio da rua. E é interessante, né? Porque a voz do Senhor, a Bíblia diz que é como a voz de muitas águas. Exato. E é interessante porque a voz de muitas águas é barulhenta. Mas mesmo assim você consegue ouvir a voz do Senhor. E ela tira o foco de tudo que está ao redor. Sim. Então, quando a gente aprende a discernir a voz de Deus, mesmo no meio do caos, a gente consegue dar atenção para ela. Né? O problema, pastor, que eu falo é porque muita gente padronizou o meio de ouvir a voz de Deus. Eu só creio se Deus falar assim. Eu só ouço se Deus falar assim. Só que Deus... Encaixotou, né? Exatamente. Assim tem que ser assim. Eu conheço pessoas que falaram bem assim para mim, olha, eu só creio que é Deus se tiver línguas estranhas no meio. Falei, e se o Espírito Santo vier falar com você? Ele vai falar em línguas? Ou ele vai falar no teu espírito? Como é que vai funcionar? Aí ela, né? Mas aí é o Espírito Santo. Falei, pois é. E se Deus quiser usar a natureza, qualquer outro meio para falar com você? Porque a gente padroniza e a gente limita a voz de Deus. Então a voz de Deus ela pode se revelar em diversos lugares e ambientes através de várias pessoas. Dimensão dos sonhos. Quantas pessoas têm sonhos, mas foram ensinadas a ignorar essa realidade? E Deus fala através de sonhos. Tinha uma discípula, uma moça que caminhava comigo, ela falou assim, pastor, eu preciso de uma direção. Aí você já... Senhor, me ajuda, que uma direção vai mudar o norte da vida dessa menina. E ela, tudo que ela falava entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eu falava, Deus, não estou entendendo nada. Aí o Senhor falou assim, pergunta para elas dos 3 últimos sonhos que eu dei para ela. Eu falei, olha, o Senhor mandou te perguntar sobre os 3 últimos sonhos. Ela, não, mas não tem nada a ver. Eu falei, tá, mas fala, se o Senhor mandou perguntar para você. Aí ela começou a falar. Primeiro sonho, falava do que ela estava passando, do que ela tinha passado. Segundo sonho, do que ela estava passando. E terceiro, do que ela iria passar. Quando o Senhor trouxe a interpretação dos 2 primeiros, ela falou, nem precisa interpretar o terceiro. Eu já entendi o que Deus quer falar. Então, às vezes, Deus está falando com a gente numa linguagem totalmente diferente, mas a gente bloqueia a nossa sensibilidade para isso. A gente limita a voz de Deus. Então, quando eu aprendi que a voz de Deus pode ecoar em qualquer lugar, e Deus pode se manifestar de diversas formas, eu comecei a me atentar a isso. Por quê? Quem conhece a voz de Deus de uma forma, aprendeu de fato que Deus fala de diversas formas, ele consegue identificar. Eu vejo muito a história de Moisés. A palavra diz que Deus falava com Moisés no meio do trovão. Aí imagina o povo olhando para Moisés e falava, Moisés está brigando com o trovão? Moisés está falando, está trovejando. O que aconteceu com Moisés? Por quê? Porque para quem não tem intimidade, a voz de Deus ecoar em qualquer lugar é uma aberração. Mas para quem tem intimidade, aonde Deus fala é uma oportunidade de ouvir Ele. Então eu aprendi isso com o Senhor.
Então, quem tem intimidade consegue discernir a voz de Deus em diversos lugares. Entendi. Na realidade, o que você está falando aí é verdadeiro. Por quê? Porque Deus fala de diversas formas, né? Eu sempre falo isso, pessoal. Gente, Deus fala pela... Não tá aí, eu tenho esse livro. Eu tenho um livro sobre aprendendo... que não tá impresso. Não, me diga o que você não escreveu ainda, né? Porque... Aprender a ouvir a voz do Senhor para iniciantes. Mas é interessante porque a voz do Senhor, ela vai falar com a gente, como você disse, de diversas formas. Claro que tem gente que fala de um jeito maior do que o outro, né? Muitas vezes é assim. Mas a gente tem que entender que Deus vai falar de alguma forma. Às vezes Deus vai falar até através de uma outra pessoa, mas é Deus falando com você. Que também tem isso, né? Sim. Ai, Deus fala comigo. Tá, mas e se o senhor quiser falar através de uma outra pessoa? Sim. Ele pode falar, ele é Senhor sobre a nossa vida. E aí, a partir daí, você teve essa experiência, começou a desenvolver a voz de Deus dentro de você. O que isso começou a resultar na nossa vida? Da sua vida, né? Pastor, eu sempre busquei primeiro edificar essa vida de oração, né? Eu falava assim, Deus, se um dia o Senhor me levar para pregar, para ministrar, porque primeiro, eu era extremamente tímido. Então, para estar num ambiente como esse, nem em oração. Quando eu ia falar com as pessoas, eu era olhando para o chão. Eu não conseguia olhar nos olhos. E aí Deus, ele foi trabalhando isso dentro de mim através da oração também. Colocando em prática, Deus começou a trazer pessoas. Então, ali começou a minha sensibilidade espiritual. Deus começou a trazer ensinos e revelações que não faziam sentido naquele momento para mim. Porque eu não tinha quem me ensinasse. Então eu falava, Deus, estou recebendo isso daqui. Eu chegava para o meu pastor e falava, o que significa? Não, é isso. Mas você sentia, opa, não, tá faltando alguma coisa aqui. Levava a palavra, estou lendo sobre isso, curas e milagres, sinais. Deus faz. Não é desse jeito. Vai com calma. Então eu sentia aquele freio no espírito. E quanto mais eu entrava em oração, mais eu percebia que existia algo a mais. E eu falava, Deus... Fonte inesgotável, exatamente. Né? Isso é tremendo. E eu falava assim, Senhor, se o Senhor tem algo para mim, eu quero aprender tudo. Me conecta a pessoas. E você foi ministrado por pessoas nesse cenário? Assim, pastor, assim, tem muito essa questão, né, de impartição e tal. A pessoa tem muito caçador disso. Você teve isso ou não? Mais na frente, porque todo mundo que eu via caindo, pra mim, era demônio. Igual você estava falando do pastor Zico e tal. Sim. Que era um aí que era caçador de partição, né? Pra você ter noção, quando eu vi a primeira vez que eu vi alguém caindo, foi nos vídeos que me mostraram, eu falei, é demônio. E era do Benihim ainda. Eu olhava assim, o cara faz culto pra demônio? Como assim? Por quê? Porque a visão de onde eu vim era isso. Não tinha... Aí quando eu fui pregar pela primeira vez, que eu orei por uma moça e ela caiu, eu falei, pastor, o que aconteceu? A moça caiu ali, desmaiou, tá passando mal. Não sabia, não tinha instrução. Aí ela falou, não, ela tá desviada. Eu, opa, caiu? Ou é demônio ou tá desviada? Aí eu comecei a me conectar com outro ministério, orando com um rapaz, ele era batizado com o Espírito Santo, falava em línguas, aí ele caiu na oração. Falei, e agora? Será que é demônio ou será que tá desviado? E eu falei, Deus, me ensina, me ajuda, eu preciso entender isso daqui. Porque eu ouvi uma coisa, lia na palavra outra e tava dando conflito. Quando eu ia perguntar, não, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Eu falava, não, gente, tem alguma coisa a mais. E aí, desse trajeto, eu tava no ônibus e falei assim, Deus, se o Senhor tem uma revelação maior para mim, se isso que eu tô vivendo é uma realidade, me dá um sinal. Quando eu olho pra parede, assim, pra fora do ônibus, eu vejo na parede, Ministério do Espírito Santo. Na hora eu desci, fui nesse ministério, conversei com a liderança lá e falaram, vai ter culto tal dia. Quando eu cheguei lá, pastor, pronto, aí é que eu achei que era demônio puro. Eles oravam, as pessoas falavam em línguas, opa, é o Espírito